Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Apenas um Podcast. E hoje vamos falar sobre uma coisa diferente. Vamos falar sobre uma cantora. Mas como vocês sabem, eu não estou sozinho, eu estou com a minha amiga Marisa. Oi, pessoal, como vocês estão? É um caso que eu tenho certeza que muitos já ouviram falar. Sei que muitas pessoas, inclusive, curtem o som, né, da Selena Quintanilla. Enfim, né, esse entra naquela lista de casos bem tristes, né, de artistas, né, famosos que acabaram sendo, enfim, maltratados, vamos dizer assim, né, assassinados pelos próprios fãs. Eu digo maltratados, né, porque eu não sei se o Thiago tá acompanhando, mas a gente tá enfrentando um fenômeno, assim, que tudo bem que não é tão recente, mas tem acontecido com uma certa frequência de artistas serem atacados no palco, de fãs também subindo no palco pra agredir os artistas, ou então pessoas jogando coisas pra cima do palco e acertando o artista que tá lá performando. E é uma coisa, assim, que as pessoas não, na minha opinião, não é uma situação que não pode ser normalizada de forma alguma, até porque a gente já contou aqui, por exemplo, o caso do Jim Ben Darrell, que foi assassinado no palco enquanto ele performava. No caso da Selena não foi bem no palco, mas a gente pode ver uma questão muito parecida por trás. Mas antes da gente destrinchar esse caso e entender o que realmente aconteceu naquele dia, como sempre, existem várias formas e inclusive a gente pede que, por favor, vocês ajudem a gente a fazer o nosso projeto crescer cada vez mais. Estamos muito felizes com as métricas que nós estamos alcançando. E, Thiago, como que, se assim, se uma pessoa, o nosso Apenas um Podcast fã, o que eles podem fazer pra ajudar? Inclusive, a gente tem que pensar num nome melhor pro fandom, mas o que eles podem fazer? O que você pode fazer? Você pode nos divulgar. O boca a boca é o melhor divulgação de todas que você pode ir. Você pode avisar seu amigo da faculdade, seu amigo da escola. Se você é abaixo de 13 anos, não deveria estar ouvindo isso daqui. Eu só queria comentar, né? Como bom pai, eu tenho que, né, dar lição. Dá o puxão de orelha. E você também pode nos avaliar com 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer. Coloca lá 5 estrelinhas, nos ajuda a aumentar a relevância do podcast para os outros ouvintes, o que é muito legal. E também você pode conversar com a gente pela nossa cartinha virtual, que é o Pix Misterioso. E como é que as pessoas fazem para mandar a cartinha num Pix Misterioso, Marisa? Lembrando que aceitamos literalmente qualquer valor. A gente percebe principalmente que algumas pessoas, quando elas vão mandar a cartinha virtual, elas falam: ai, desculpa pelo valor, não sei o quê. Não, gente, a gente fica muito feliz com qualquer valor. Qualquer valor é relevante, porque, como minha avó sempre diz, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, todo esse valor é revertido para manutenção do podcast, que nem a gente sempre fala, eventuais cabos que acabam se perdendo, coisa do tipo, fone de ouvido, coisas que, enfim, podem acontecer. Inclusive, eu entrei agora na nossa conta do Drive, Thiago, acho que logo a gente vai ter que assinar um espaço extra. Então, assim, é mais pra isso, né, pra manter o podcast. E como que você pode fazer isso? É só mandar um Pix de literalmente qualquer valor pro e-mail contato apenazumpodcast@gmail.com. Lembrando que pode ser qualquer valor pro e-mail contato apenazumpodcast@gmail.com. Tudo juntinho, com letrinhas minúsculas. E a única coisa que a gente pede é que, se vocês puderem, mandem uma mensagem pra gente. Tem alguns bancos que parece que não disponibiliza, né, pra você poder mandar mensagens, mas aí manda no Instagram, fala que você foi a pessoa, dá um jeito de mandar uma mensagem que a gente vai ler aqui, a gente adora fazer isso. Mas assim, a gente fala desses assuntos, né, pra dar não só as informações de como que vocês podem ajudar a gente, né, tirando print, compartilhando, marcando a gente, enfim. Mas agora a gente vai virar a chavinha pra seriedade, porque a gente vai tratar do caso da Selena Quintanilla Pérez. Só queria falar um pouquinho antes
que eu acho que toda essa nova onda que você falou de pessoas desrespeitando o palco, eu acho o Barro tem algum achômetro que a questão do Chris Rock e do Will Smith tem muito a ver com isso, né? Das pessoas se permitirem ver o Oscar e ver atores e um comediante se batendo e meio que normalizar isso. Eu acho que foi uma das coisas ruins que aconteceram no Oscar, né? Uns exemplos péssimos. Eu acho também, inclusive, que teve uma questão também das redes sociais, né? Aqueles 5 minutos em que você pode viralizar e ter seus 5 minutos de fama também, sabe? Claro, uma fama completamente negativa. Eu acho que tem muitas coisas que podem estar por trás dessa situação que tem acontecido agora e que é preocupante. Queria falar, a gente não pode achar que esse tipo de tratamento é normal, que a pessoa tá se expondo ali num palco, que ela pode receber esse tipo de ataque de ódio. A mesma coisa, na minha opinião, se apela a redes sociais, né? Não é porque a pessoa tá ali com o seu perfil público que você tem o direito de comentar coisas absurdas em relação a ela, né? Eu acho que isso vale pra tudo isso. Mas vamos começar o caso. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. E vamos começar falando primeiro quem foi, né, a Selena Quintanilha Pérez. Inclusive, né, quando eu falo do caso da Selena, geralmente o pessoal pensa muito na Selena Gomez. Pelo que eu sei, a Selena Gomez se chama Selena por causa da Selena Quintanilha. Ah, não, era isso mesmo, é porque realmente é por causa dela. Sim, e inclusive, né, vamos começar do começo. Ela nasce no dia 16 de abril de 1971, e pra quem não conhece, acho que principalmente os mais novinhos talvez não devam conhecer ela. Ela também teve uma fama muito forte, não só pela América Latina, principalmente nos países que falam espanhol, mas também uma fama muito grande nos Estados Unidos, né? Com certeza, principalmente pela comunidade latina. Ela foi uma cantora, atriz e empresária americana que tinha ascendência mexicana, espanhola e indígena, mais precisamente da tribo Cherokee. Não sei se é assim que se pronuncia. E como que ela inicia a carreira musical? Você sabe, Thiago? Ela começa a carreira dela como uma das integrantes da banda Selena y los Dinos e atraiu uma fama mundial com a subsequente carreira solo. Então, ela já era bem famosa na comunidade latino-americana. Ela era muito forte, ela foi muito influente e também ela tinha uma questão de que ela tinha essa latinidade e ela também tinha a questão de... Ela era mexicana, né? Ela tinha origens mexicanas, mas ela era dos Estados Unidos. Então, ela ser uma artista bilíngue ajudou muito ela nos Estados Unidos também, né? E vale lembrar, né, que eu vejo principalmente essa discussão entre latinos nascidos na América Latina, né, que pra gente soa absurdo. Como que ela é considerada latina se ela não nasceu? Lá nos Estados Unidos é assim, gente, se você tem a ascendência de algum país da América Latina, você é latino. Eles têm essa visão muito clara na cabeça deles, que não é tão clara na nossa cabeça. Eu sinto que agora que tá rolando da gente se enxergar como latino, né? Porque somos latinos, né? Mas a gente agora que tá começando a ter essa visão. E ela era uma artista bilíngue, ela cantava tanto em inglês quanto em espanhol. E só pra vocês terem uma noção, mundialmente ela vendeu mais de 100 milhões de trabalhos musicais gravados nos 2 idiomas. E, gente, vender 100 milhões de discos é muita coisa, é muita coisa. É uma marca para poucos artistas. É a primeira cantora latina a entrar na Billboard 200, que é a lista responsável por classificar os 200 álbuns e EPs mais vendidos dos Estados Unidos. Então, entrar na Billboard é outra coisa muito importante, muito relevante para a carreira de qualquer artista. E ela ter se tornado a primeira cantora considerada latina a entrar nessa lista era um marco, foi um marco pra música. E EP, pra quem não sabe, era aqueles bolachões, né, o que a gente chama de vinil. Ela ficou conhecida como a Rainha do Tejano, um dos maiores subgêneros musicais e mais populares da música latina
no país. Basicamente, gente, isso literalmente eu estou tirando do Wikipedia. O terrano, né, a música terrana, ela é conhecida também como Tex-Mex, que é um estilo de música popular que combina influências mexicanas e americanas com elementos de vocais mexicanos / espanhóis com melodias e ritmos de dança tcheca e alemã, popularmente conhecido como a famosa polca ou então a valsa. A música é tradicionalmente tocada por pequenos grupos junto de acordeão e violão. Basicamente isso, né? Inclusive, se vocês entrarem agora no Wikipedia e procurar por música terrana, vai mostrar que a artista que foi responsável por essa popularização foi justamente a Selena. O disco mais conhecido dela era intitulado como Amor Proibido e foi lançado em 1994 e lá teve os seus maiores hits da carreira, que pra quem quiser procurar depois, uma dessas músicas foi Bidi Bombom, El Chico del Apartamento 512 e uma música também que tem o mesmo nome do álbum, né, Amor Proibido. Outro disco dela que foi muito importante pra carreira foi qual, Thiago? O Dream of You, cantado predominantemente em espanhol, que atingiu o topo da Billboard 200 no ano de 1995. Então, você tá entre os 200, mas é muito relevante para a carreira de todo mundo. E era uma coisa que, eu acho que antigamente com rádio era mais... Como rádio e disco tocava mais, as pessoas se importavam mais. Agora é meio que YouTube, né? Mas antigamente era a Billboard 200, então ela ficou nas paradas de sucesso por um bom tempo, né? E quem era o seu empresário? Era o próprio pai da Selena, que era o Abraham Quintanilla Jr. E o que acontece, né? A partir de agora que a gente vai entrar nas informações que vão comunar a parte triste desse caso, né? Por enquanto, né, a gente fez questão, né, de mencionar a carreira brilhante que a Selena teve e o quão importante ela foi pra música de forma geral. E o que vai acontecer? Obviamente, ela era uma cantora muito conhecida na época, como vocês puderam perceber, ainda tem uma comunidade de fãs muito grande e, obviamente, ela tinha muitos fãs, né? Isso é uma coisa que deixa bem clara. E uma coisa que era muito comum na época, eu sei que hoje em dia ainda tem um ou outro que dá pra fazer coisas parecidas, é de você conseguir enviar carta pros artistas, né? Então, muitos fãs acabavam enviando cartas, às vezes o artista respondia com uma foto autografada, coisas do tipo, e uma fã em questão era a Yolanda Salvadir. Ela era uma ex-enfermeira e o que acontece é que ela teria enviado uma carta que teria entrado em contato justamente com o pai, que era empresário da Selena, aonde ela pedia permissão para criar um fã-clube, né, um fã-clube oficial da cantora, isso mais ou menos ali em meados de 1991. O Abraham, que era o pai da Selena, não só permite que ela crie esse fã-clube, como também torna a Yolanda a presidente desse fã-clube, ou seja, a principal administradora da existência desse fã-clube, que deveria enaltecer a cantora, mas vocês vão ver que rolou algumas outras letras por trás. E conforme o tempo foi passando, ela e a Selena se tornaram cada vez mais próximas, elas praticamente se tornaram amigas. Então, ela teve o privilégio, vamos dizer, entre 1 milhão de aspas, de conhecer aquela que seria sua ídolo em 1 milhão de aspas também, porque, enfim, logo logo vocês vão entender o que infelizmente vai acontecer. Então, justamente por ela ter essa proximidade com a cantora, em janeiro de 1994, ela foi promovida a ser gerente de algumas boutiques que a Selena tinha. Então, como eu mencionei lá no começo, ela não era apenas cantora, ela também era atriz e empresária. Ela tinha algumas boutiques que vendiam algumas roupas. Então, com o passar do tempo, como vocês puderam perceber, a Yolanda começou a se aproximar cada vez mais de várias pessoas, inclusive a própria cantora e também familiares. Só que com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a suspeitar. Dentre elas, uma prima da Selena e também a estilista que trabalhava, né, obviamente, no design de roupas das boutiques que a Selena era dona. E o que acontece, né, a principal prova que vai mostrar que tinha uma coisa errada acontecendo ali é quando vários fãs começaram a enviar cartas, né, novamente pro pai da Selena e por aí vai, alegando que eles tinham pagado uma quantia de dinheiro para poder participar do fã-clube e receber alguns benefícios, e esses benefícios nunca tinham sido enviados. Aí, obviamente, quando o pai
recebeu aquelas cartas, que eram várias, ele pensou, peraí, tem alguma coisa de errada. Porque eles não cobravam pra entrar no fã-clube, não tinha essa coisa de você ter que pagar e você receber benefício, não. Então, peraí, alguma coisa estava acontecendo por trás. Então, nisso, o que ele vai fazer? Ele encontrou evidências que provavam que a Sauer havia enviado mais ou menos $60 mil em cheques falsificados do fã-clube e das boutiques, né? É bastante dinheiro, gente. Se é bastante dinheiro hoje em dia, vocês podem ter certeza que na época era mais dinheiro ainda. Então, assim, nisso é que essa bomba, né, veio à tona, que foi uma coisa que surpreendeu muitas pessoas, porque tanto o pai quanto a Selena confiavam muito na Yolanda. Ela acaba sendo demitida de ambos os cargos. Mas o que vai acontecer é que a Yolanda não vai aceitar isso nem um pouco bem. Então, logo em seguida, ela acaba comprando um revólver Taurus calibre 38 com balas transfixantes. E o que é uma bala transfixante? Ela é um projétil que quando esse projétil entra dentro do corpo, ele acaba se expandindo. E isso, vamos dizer assim, causa mais lesões e mais dificuldade em ser removido do que uma bala, né, um projétil comum. Ou seja, isso não só foi utilizado na investigação e no julgamento para comprovar que houve uma premeditação do crime, mas também para provar que a intenção dela era justamente atirar e matar. Ela não queria correr o risco de atirar e a Selena, enfim, conseguir sobreviver. Ela queria atirar e ter certeza que matou. Então a gente consegue, inclusive, né, Thiago, ver o nível de crueldade do plano dela. Bom, o que acontece é que a Yolanda ainda estava com diversos documentos e registros financeiros da emprsa da Selena. Então, ela acaba ligando, né, pra cantora e elas acabam negociando de se encontrar para que ela pudesse entregar os documentos para ela. Primeiramente, a Selena recusou essa questão de entregar, né, pessoalmente, por aí vai, mas por insistência ela acaba aceitando. Então, o que vai acontecer depois disso, né? No dia 31 de março de 1995, as duas se encontraram em um hotel chamado Days Inn, na cidade de Corpus Christi, no Texas. Então, quando elas acabam se encontrando, a Selena começa a questionar a Yolanda a respeito dos registros, né, que estaria em posse dela, e nisso uma discussão muito grande, né, que foi se tornando cada vez mais calorosa, começou entre as duas, e nisso a Yolanda teria começado a falar sobre toda a raiva, sobre toda a inveja que ela sentia da Selena, e começou a ameaçar que ela iria se suicidar caso elas não voltassem a ter a mesma relação que antes, né, caso as coisas não voltassem a ser como eram antes. Mas era mentira, né, a Yolanda não tinha intenção direta em se suicidar, então ela acaba disparando contra as costas da Selena. Só que o que acontece é que a bala acaba perfurando o ombro esquerdo e atravessa o tórax, cortando uma artéria que era responsável por irrigar o sangue para o coração. Mesmo ferida, a Selena consegue abrir a porta do quarto e correr por cerca de 100 metros até chegar à recepção do hotel, aonde ela informa o nome da sua assassina e também o número do quarto aonde elas se encontravam. Tudo isso antes mesmo dela desmaiar e, enfim, ser levada para o hospital. E, inclusive, o trabalho dos médicos foi imenso. E como que foi esse trabalho, Thiago? Os médicos tentam reanimar a artista por 50 minutos, por massagem cardíaca, incluindo tentativa de transfusão de sangue, porque, para quem não sabe, né, eu também não sou muito bom em biologia, mas se você fura uma artéria, a artéria ela irriga muito rápido as veias, ela irriga muito rápido o corpo, então sai muito sangue quando você tem uma perfuração de uma artéria. Então eles fazem isso, essas transfusões de sangue, algumas tentativas, a utilização daquele desfibrilador cardíaco, onde por fim ela é levada para a sala de cirurgia, que eles tentam abrir o tórax na tentativa de estancar a hemorragia, mas não havia mais nenhum vestígio de sangue em seu organismo. Então,
basicamente eles não conseguem, eles ficam tentando, mas eles não conseguem mais fazer. E é por isso que essa bala transfixante é tão letal, porque ela permanece no corpo e se pegar alguma parte crítica do seu organismo, você, tipo assim, não tem muito tempo, sabe? Porque querendo ou não, 50 minutos dá para fazer bastante coisa e eles não conseguiram. E acredito que não foi por falta de tecnologia, conhecimento, expertise, qualquer coisa do gênero, né, Marisa? Com certeza, eles tentaram de tudo, porém, infelizmente, a Selena foi declarada morta a 1h05 da tarde daquele dia, devido a um choque hipovolêmico fulminante, seguido de uma parada cardíaca e respiratória. Obviamente, o caso chocou não só a comunidade latina, mas também como muitos fãs e o mundo. Para vocês terem uma noção, muitos fãs na época, né, assim que a notícia saiu, se recusaram a acreditar que ela havia sido assassinada, e o presidente da época prestou homenagem a Selena, e no Texas eles acabaram instaurando Selena Day em homenagem à cantora. E enquanto a Yolanda, ela foi presa, levada a julgamento, aonde ela declarou que o disparo foi acidental e que na verdade ela queria atirar contra si mesma. Obviamente o júri não acreditou nessa história. Porque, né, Thiago? É aquela coisa, por que ela teria comprado uma bala transfixante, então? Não fazia sentido. Tudo mostrava, como a gente falou, essa tendência de que ela tinha planejado esse assassinato. E qual foi a condenação que a Yolanda recebeu? Ela foi condenada à prisão perpétua, onde ainda está presa e pode tentar recorrer em liberdade condicional em 2025. Eu acho difícil ela conseguir a liberdade condicional, porque a gente sabe que pressão popular faz diferença em casos criminais. A galera vai falar, não, mas juízes são imparciais, a mídia não influencia. Influencia sim, porque juízes eles não moram numa bolha de proteção, eles estão envolvidos na sociedade e provavelmente, quando puder rolar essa liberdade condicional, vai rolar uma grita e tem que rolar mesmo. E aí, provavelmente ela não vai conseguir a liberdade condicional. E essa coisa de, foi um disparo acidental, foi muita questão de ela ter comprado uma arma. Por que ela estava com uma arma, né? Por que ela teria marcado esse encontro em um local, entre aspas, privado, né? Num quarto de um hotel? E também, por que ela insistiu tanto em entregar esses documentos? O que seriam esses documentos, né? Tipo, qual que é a relevância dos documentos? Então, tudo leva a crer que foi um crime premeditado, né, Marisa? Sim, com certeza. Por enquanto não tem grandes atualizações, ela permanece presa até os dias de hoje. E eu acho que a gente pode ir para o momento 5 centavos, rapidão? Vamos lá. Então, Thiago, o que você achou desse caso? O que te fez pensar? Eu conhecia a Selena como cantora, eu não sabia que ela tinha participado de um caso criminal, até eu acho que eu fui ouvir esse caso, a primeira vez que eu ouvi sobre esse caso criminal foi no Só Por Cima do Meu Cadáver, se não me engano. Era meio bizarro porque, tipo, ela era muito famosa, pra você ter uma ideia. Os apelidos dela, ela era conhecida como a princesa americana, a rainha do Tex-Mex, a rainha da música latino-americana, Madonna mexicana, a diva da música pop. Então, tipo assim, ela é muito famosa, a voz dela é muito bonita. Pra quem não sabe, eu gosto muito de músicas em espanhol. Tem uma cantora que eu gosto muito, chama Juliana Venegas, então eu acho músicas em espanhol muito bonito, é um ritmo muito diferente, e o dela também, o dela é um ritmo bem diferente. Eu não sei, eu só sinto tristeza, sabe, porque essa coisa, a questão do fã muito, tipo, muito hardcore, pra ele virar um stalker, é tão um pulinho, sabe? Um pulinho. Acho que um outro caso, inclusive, que a gente não trouxe, que a gente pode trazer em breve, se vocês quiserem, é o Free Stalker da Bjork, né? Tipo, até questões da internet, por exemplo, eu sou mais ligado ao YouTube e o Cork já tinha recebido um caso daquele da HBO lá. Ele, acho que essa semana ou semana passada, ele falou de um caso que ele tá com um stalker há 7 anos na vida dele. Tipo, imagine, você tá
uma pessoa há 7 anos, a pessoa não te larga. E no vídeo ele até fala várias vezes que a pessoa pediu perdão e ele perdoou porque a esposa dele acredita no perdão e etc. Mas, cara, 7 anos você tá com uma pessoa, sabe? Aquelas boas práticas que eu acho que você já me falou algumas vezes que você toma, que você só posta onde você estava, nunca onde você está. Então, tomem cuidado, pode parecer, ninguém vai se importar comigo, mas é umas regras de seguranças que, se não ajudam, não atrapalham, né? Exato. E aquela coisa, né? Porque você não é famoso, né? Porque você não se expõe na mídia, que você não precisa tomar esse tipo de cuidado, né? Teve, inclusive, um outro podcast que a gente falou isso, principalmente em relação a crianças. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque, como eu falei, essa coisa de stalker, ela não tem muita... a gente gravou o episódio do Michael Gargilo e o da Sunana no mesmo dia, né? Muitos serial killers eram stalkers. Então, assim, é aquela coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. E stalkers são perigosíssimos e a gente tem que prestar atenção nisso. Mas era isso por hoje, gente. A gente já tá cansado, a gente gravou 2 episódios de uma vez. Espero que tenha sido proveitoso e que vocês fiquem mais em alerta ao seu redor, com as pessoas ao seu redor. Informe, né, seus amigos e parentes a respeito dessas questões que a gente abordou hoje. Aguardamos vocês na semana que vem. Tchau, tchau. E um beijo a todos e um abraço. Se cuidem.